a gente se conecta, um novo amanhecer, energia que liberta, pro corpo florescer. Conversas que inspiram, no fundo do coração. Saúde em cada giro como uma canção. Saúde energética, a alma vai brilhar. Nas ondas do podcast, eu encontro meu lugar. Relaxo e me encontro no som da vibração. Palavras que envolvem, serenam a emoção. Cada história uma jornada, por dentro do ser. Caminho que eu trilho, a vida renascer. Saúde energética, a alma vai brilhar. Nas ondas do podcast, eu encontro meu lugar. Conversas que inspiram, no fundo do coração. Saúde em cada giro como uma canção. Saúde energética, a alma vai brilhar. Nas ondas do podcast, eu encontro meu lugar. Seja bem-vindo a mais um episódio aqui no podcast Saúde Energética, com mais saúde física, mental, emocional e espiritual no seu dia a dia. Meu nome é Rafa Macedo, estou aqui com o Pércio Toledo e Tudo hoje... bom, Rafa? E hoje estamos com ele de volta, hein? Foi assuntos polêmicos, hashtags vieram e aí ele está aqui de volta. Quem está de volta? Exato, Dr. Bruno Goulart. A gente vai expandir hoje falando sobre saúde mental, desde o diagnóstico, tratamento e principalmente o estilo de vida. Então, Bruno, Dr. Bruno, seja bem-vindo. Obrigado mais uma vez aí pelo convite. Vamos transbordar aqui falando sobre saúde mental. Então, compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que você gosta, que você percebe aí que vai ser contribuição. Deixe o seu like, já se inscreva no canal também. Lembrando que você pode ouvir o podcast Saúde Energética nas principais plataformas como Deezer, Spotify, Amazon Music e aqui no YouTube. E Dr. Bruno, como você sabe, a gente começa nosso podcast fazendo a pergunta. A famosa pergunta. Não é? O que é saúde para você dentro desse olhar, né, da saúde mental, enfim, o que é saúde para você? Puxando, né, a minha resposta do episódio anterior, você pode ouvir e assistir, não agora. Olha lá, ele já aproveitou meu bordão. O Pércio falou que é aqui por enquanto aqui. Só aqui. E a gente, né, eu enxergo sempre o eixo, né, entre a distância da saúde e da doença. E nesse eixo você pode ter algumas alavancas de ação, né, um mecanismo de ação, né. Primeiro a conscientização da onde você está, que é um pouco mais distante da saúde, mais próximo da doença, e a gente pode trabalhar em mecanismos de ação, procurar uma ajuda, um nutricionista, um psicólogo, um psiquiatra, um médico que integra, né, um profissional que integra esses pilares todos, que abre um feixe de luz para você se aproximar, né, readequando a sua alimentação, iniciando uma atividade física, iniciando uma prescrição com um manipulado que de forma mais sutil te auxilia, né, no processo de ganho de saúde, ou às vezes de uma medicação em alguns poucos casos, que é onde a gente também vai entrar aqui no tema específico da saúde mental. Exatamente, então nada como buscar um profissional, Sim. não é? E falando sobre saúde, levem saúde. Conheça
Conheça a Leven Saúde, onde a medicina de ponta e alta tecnologia estão ao alcance de todos. Na Leven Saúde, focamos em relações, recuperações, saúde e qualidade de vida. Oferecemos diversos exames especializados, como colonoscopia e endoscopia, garantindo um atendimento moderno, de qualidade e acessível. Estamos sempre prontos para atender suas necessidades, desejos e preferências particulares. Entre em contato pelo WhatsApp 11 9 6407 4420. Mais saúde na sua vida, né? E vamos trazer mais consciência sobre saúde mental. O que abrange? Bom, saúde mental envolve o campo da mente, né? Claro que a gente tem a tríade, né? Que eu acredito muito nessa tríade, que é o corpo, mente e espírito, né? A gente até conversou no episódio anterior. Só que a mente em si, né, abrange toda a gama de neurotransmissores que estão circulando ali, entrando em homeostase, processo de equilíbrio, às vezes em déficit, dependendo do nosso estilo de vida, dependendo do nosso fluxo de pensamentos diários, das emoções que cultivamos, a gente vai tender a ter algum déficit do neurotransmissor. O neurotransmissor responsável pelo bom humor, pela disposição, pela satisfação. São neurotransmissores, né? Endorfina, dopamina, serotonina, ocitocina. São hormônios, pequenos hormônios, né? Ali, macaquinhos ali que estão viajando pelo nosso cérebro, né? De forma mais simples falando. E eles vão estar ali regulando o nosso eixo de humor, de emoção, auxiliando além da nossa decisão, da nossa escolha, eles vão estar ali em déficit ou em abundância ou em déficit, e a gente tem que auxiliar, e tem algumas estratégias de auxiliar farmacologicamente, também alguns manipulados nos auxiliam, que é uma estratégia um pouco menos invasiva, vamos colocar assim, que altera menos um pouco o eixo da neuroplasticidade cerebral, né? Mas a gente tem alguns casos específicos, por isso que é importante a gente procurar, né, um profissional de extrema confiança para construir um vínculo, que a gente confia nesse vínculo, a gente se entrega nesse vínculo, ver se esse profissional está realmente ouvindo o seu problema, ele está realmente entendendo, querendo entender verdadeiramente, querendo entender o seu problema. O seu sono, os seus pensamentos, quais são os pilares da vida que podem estar prejudicados, que podem estar afetando essa produção de neurotransmissores, né? A gente sabe também, né, que o nosso segundo, né, acho que muita gente sabe disso, mas reforçando, o nosso segundo cérebro é o intestino, né? Que é Eu ouvi falar bastante. a serotonina, que é um neurotransmissor que promove esse bem-estar, esse estado de humor positivo, mais de 90% é absorvida e formada no nosso intestino. Se a gente está com uma microbiota ruim, né? Se a gente está com uma microbiota não muito saudável, a absorção do intestino não está legal, a gente começa a ter uma produção menor de serotonina, e isso influencia na sua saúde mental. Então a alimentação é importante para a saúde mental? É. Uma alimentação com menos ultraprocessados, um índice menor de açúcar, se possível abolir açúcar, né? Nos deixa com essa sensação de letargia, neblina mental, que é o fog, né? Às vezes você se alimenta, você tem uma distensão de gases, você fala, opa, esse meu alimento está me inflamando. Né? Você tem um certo sono, né? Depois da alimentação maior do que deveria, né? Essa alimentação está me inflamando. Então você tem alimentos que podem te inflamar mais e alimentos que podem te inflamar menos, e no meio disso tem uma estratégia excelente que auxilia na saúde mental, fisicamente falando, que é o jejum intermitente, onde você pratica janelas de jejum a ponto de seu corpo, eu falo para os pacientes, olha, você tem um tubo, que é o seu intestino, né? Você tem vamos mudar o braço, né? Você cortou o braço, cortou a mão aqui, tá? Um corte. E aí todo dia você vai lá e passa. Não deixa cicatrizar, passa a mão. E aí a magia do corpo, né? O corpo é maravilhoso, ele vai integrar a sua pele, vai formar a quantidade certa de elementos para cicatrizar. É a mesma coisa que acontece com o intestino. Você faz aquela alimentação ruim para o seu intestino constantemente, você vai machucando o seu intestino, você vai machucando a mucosa do seu intestino, você vai inflamando. Isso vai afetar a sua saúde mental também. E aí, se você passa alimento ali,
né? Que é o famoso comer de 4 em 4 horas, que eu discordo completamente. Você vai estar ali Que muito se inflamando fala, a sua mucosa, você não vai estar inclusive, dando descanso para sua mucosa. Aí as pessoas falam, nossa, jejum, doutor, é tão difícil. Você já faz. Você dorme aí suas 6, 8 horas. Você já tá no jejum 6, 8 horas. Estica um pouquinho o café da manhã para você ver se seu jejum não bate 10, 12 horas tranquilamente. Que é a metade de um dia. Já é um jejum muito efetivo já. Você já deixa o seu corpo descansar um pouco. Você já... E até, né, aí a gente sempre puxa, né, o corpo, mente e espírito. Até espiritualmente é interessante, né? Porque, pensa, você tá desapegado um pouco da matéria, que é o alimento, que tá ali digerindo. Você tá ali um pouco mais, entre aspas, solto, né? Com fluxo na mente, menos grudado na matéria, né? Você tá ali, pode até abrir um canal um pouquinho melhor pro flow, né? Então, o jejum é uma estratégia muito interessante, fisicamente, mentalmente e espiritualmente. Então, maravilha, maravilha. Então, não só, perceba aí, não só essa questão de física, né? Fazer exercícios físicos, mas a alimentação é importantíssimo, não é? E dentro da saúde mental, né? Quais são alguns diagnósticos que podem ter, como, por exemplo, diagnóstico do, como é que você fala? Dr. Google? Os diagnósticos Busca maravilhosos lá, de exato, Dr. busca Google, lá, as né? buscas. Qual é o impacto disso na vida da pessoa, né, dela não procurar um profissional e achar que ela pode resolver ali. Ou ir, né, pro profissional já com a resposta que ela acha que já tem, né? Porque o Dr. Google já deu, doutor, eu quero lá o remédio X. Hein? E interessante ressaltar aqui que o Dr. Bruno disse sobre essa questão do diagnóstico, né, de você Exato. perceber exatamente o que está acontecendo com você. Se não é mal identificado, mal colocado ali situações, remédios. Mal interpretado, né? Exato. Olha, hoje eu falei interpretação certo. 2 vezes. Boa. Ele trava às vezes dessa Dá um palavra. trava-língua aqui direto. Bom, os diagnósticos, eles são importantes, porque eles são um norte para nós, né? Só que a gente tem que tomar muito cuidado mesmo, como vocês disseram, como o Com o Percy Dr. disse, Google, né? temido Dr. Google. E hoje em dia, você pode ter o doutor internet, né? Porque você abre a internet, você vai ter os 10 características de um autista, as 10 características de um TDAH. E aí tem o DSM, né? O DSM foi uma elaboração como se fosse a Bíblia da psiquiatria. É uma elaboração de vários critérios, que dependendo da pontuação desses critérios, você pontua um diagnóstico, você fecha um diagnóstico. Quem tem alguns critérios de TDAH? Todo mundo. Todo mundo, em algum ponto, em algum E depois de contexto 2020 aumentou mais ainda, né? aumentou, assim, Porque aí aumentou o quê? O que Não. se fala, Exato. porque antes não se falava Sim. tanto dessa questão, Difundiu e aí hoje a todo mundo informação, acha que é. tem. Todo né? mundo fala que tem TDAH, é mais fácil falar. Né? Porque assim, o diagnóstico ele é importante, ele é um norte. Tem ali o DSM que dá um norte, só que o profissional e o paciente tem que ter a responsabilidade, primeiro, para entender que você não é esse diagnóstico. Você não é. Você está passeando por ele nesse momento. E você tem que entender a disfunção que esse diagnóstico promove na vida dessa pessoa. Porque você não vai sair medicando tudo. Tem alguma... Não imediatamente. você Não tem que imediatamente. investigar, né? Eu tenho a linha da entrada da medicação só com uma disfunção muito importante na vida da pessoa. A pessoa está totalmente disfuncional na vida dela. Não está trabalhando há uma semana, está dentro de casa. Aí você pensa, poxa, uma medicação aí pode entrar e é bem-vinda. Tem como eu fechar... Casos extremos, claro. Mas eu tenho que dar uma oportunidade para o paciente se perceber. Se conhecer, talvez, nesse diagnóstico. Porque às vezes ele nem percebe, né? Nem percebe. Ou desbloquear também, às vezes, o paciente que vem armado com diagnóstico. Né? Que ele fala, doutor, eu tenho TDAH. Aí você fala, tá, o que é TDAH para você? Eu tenho isso. Então ele tem um nível de desatenção, ele tem uma volição diminuída, que é vontade, ele tá precisando de um propósito. Então assim, você vai montando com ele, desconstruindo essa ideia construída que engessa ele ali, para ele se ver primeiro e ele ver que ele precisa, dá para mudar algumas coisas na rota da vida dele. Para ele, sem medicação, se estabilizar nessa rota.
Então é muito importante o DSM, o diagnóstico, você olhar para a internet, em alguns critérios você se identificar, é muito importante. Só que você não é aquilo ali. Aquilo ali é só um norte para você buscar ajuda. Um ponto de partida, né? Um ponto de partida, se conhecer um pouco melhor, né? Não achar que, nossa, eu tenho esse diagnóstico. Não, você tem alguns critérios e tá tudo bem, porque todo mundo tem. Todo mundo tem alguns critérios de algumas coisas. Quem já perdeu Ninguém é noite de 100% em nada, né? Quem já perdeu noite de sono com tristeza? Porque todo mundo tem alguma coisa. É claro que tem uns diagnósticos extremos que causam uma disfunção tremenda, que aí a gente entra com uma linha de medicação para fazer com que a pessoa saia do ciclo vicioso e para até auxiliar ela no movimento a curto prazo. Não sou contra remédio, mas remédio sem propósito para mim não dá, é barco Também furado. não funciona, né? Eu falo para os pacientes, o remédio é cura? Seria até mais simples só remediar, se fosse resolver. O remédio não é cura. O remédio não é cura. O remédio é no máximo controle. Sim. Na melhor das hipóteses, você está estabilizando artificialmente aquele cérebro. Artificialmente aquele cérebro naquele momento, porque ele está muito disfuncional. E a partir daí, você tem que ter uma discussão ampla, profunda, verdadeira com o paciente, para você entender o porquê que o paciente foi parar ali, naquele déficit. Porque é corrigindo essa rota é que você de fato vai conseguir fazer com que ele enxergue o buraco que ele está, se responsabilize desse buraco e promova uma mudança verdadeira e efetiva. E aí a medicação sai depois. Senão vai ficar Claro, para sempre vira aquela naquela dependência situação. Sim. Exato. do ambiente do externo, na verdade, né? Exato. Já teve paciente que, num primeiro momento, falou, não, porque meu psicólogo falou que eu preciso tomar remédio. Aí eu falei, não, então vamos conversar melhor, tal. Primeira consulta, segunda consulta, terceira consulta. Doutor, acho que eu não preciso tomar remédio, não. Então, mas partir do próprio paciente, entendeu? Porque ele começou a se entender, ó, que legal porque isso. ele começou a se entender, tinha alguém verdadeiramente ali prestando atenção no que ele estava falando, né? Quando que às vezes a gente encontra alguém verdadeiramente prestando atenção no que você está falando? É difícil, tem valor aí, né? Rotativa. É importantíssimo, porque às vezes a pessoa ela não se escuta verdadeiramente. Que é a grande maioria, né? 100% quase, 100% em determinados contextos, 100%. Quando você se depara com um problema, você tem que colocar a responsabilidade para si e escutar verdadeiramente a parte que te cabe nesse problema, porque tem a parte que não cabe. Eu falo para os pacientes, né, tem um problema que depende de você diretamente, tem um problema que depende de você não exclusivamente, mas também com o tempo que ele vai se resolver, e tem um problema que não depende de você. Que eu brinco que é o... Como que é que eu falo? É... Quando você tá com... Ixi, eu até perdi. Eu falo tanto que eu já até esqueci. O que não tem solução, solucionado está. Isso. Porque não tem o que fazer. Já está solucionado, então. Vamos para a próxima. O apego naquela situação devido a um vício emocional, do ambiente familiar. Enfim. Às vezes é um ajuste de foco também. Então, exato, ajuste de foco. Maravilha. Foco. Se ajustar o foco, a perspectiva. Exato. Você fala, nossa, dá pra ir por aí também? Dá, e você talvez resolva. Na comunidade falar sobre ressignificar, dar um novo olhar, ajuste de foco, perceber o filtro que tá usando ali. Que às vezes a gente tá no problema, a gente tem que desassociar ou alguém de fora ver, né? Nos cursos de formação de terapeuta fala assim, né? Grave isso, o problema não é o problema. Geralmente o problema nunca é o problema, né? Enfim. E você falou algo fenomenal sobre essa questão do diagnóstico, né, sobre as questões que estão aí espalhadas, informações às vezes até distorcidas no Google, na internet de uma forma geral, que podem auxiliar numa busca, inclusive a pessoa às vezes busca um profissional e percebe que é apenas um fragmento ali de todo o diagnóstico e com uma alimentação diferenciada melhora, não é? E não é nada muito radical, né? Assim, poxa, vou descascar um pouco mais, desembrulhar um pouco menos. Eu vou comer mais comida de verdade. Eu vou me entupir menos de açúcar. Vou tirar refrigerante da minha vida, suco de caixinha, né? Vou diminuir o valor do glúten. Porque o glúten tem um potencial inflamatório gigantesco no nosso corpo. Se você for ver a molécula do glúten no nosso intestino, é gigantesca ela. Ela é complexa. Então, assim, para ela ser digerida e quebrada pelo intestino, ele vai inflamar.
Então, assim, é claro que a gente tem degraus, né? Tipo assim, uma doença celíaca, um síndrome do intestino irritado, que tem muito vínculo com a questão emocional, com a questão da saúde mental. Então, a gente tem aí já o corpo sinalizando já num nível Fisicamente, muito já maior. Mas esse nível já existe em todos nós. Esse nível ele já existe. Então a gente tem que parar para pensar. Tem até, né, a ciência andando com a espiritualidade, andando com a parte mental. Isso é maravilhoso. Em tempos de hoje, a gente tem muito mais isso, né? Muito mais evolução fortalecido. já. A gente tem testes genéticos alimentares onde você manda o teste, né, para fora, por enquanto, que são os testes mais confiáveis, que eu falo que é um investimento no seu autoconhecimento, né, e aí ele pega uma diversidade de alimentos, onde você pode ter uma alergia aguda ou crônica, uma intolerância aguda ou crônica àquele alimento. Então você tem, qual que é a intolerância aguda mais conhecida que dá para perceber rapidinho? Intolerante à lactose. Ele toma o leite, aquilo que tem caseína, tem rapidinho. já dá um bololô aqui, né? Já dá uma distensão, gases, né? Que a pessoa até fica às vezes enfesada, né? Que ou às vezes prende o intestino, né? Depois da diarreia. Então assim, já causa um impacto, mas tem aquela intolerância crônica, que é onde já tem estudos muito embasados com jejum intermitente, com uma dieta mais balanceada, mais natural, sem grande firula, né? Você já tem estudos para tratar doenças respiratórias crônicas, sinusite, rinite, asma. Então, assim, já tem um embasamento que, né, eu falo para os pacientes, entra 3 coisas dentro de você, dentro de mim, todos os dias. Alimento, líquido e pensamento. Tem alguma coisa que entra mais? Só entra alimento, líquido e pensamento. Vamos trabalhar essas 3 coisas, que aí você já está desviando de uma rota de adoecimento que vai te impedir de cair num lugar onde só a medicação é possível ou a medicação é necessária. De novo, não estou demonizando a medicação, só que eu defendo o lugar dela. Antes de chegar nessa última instância, tem vários outros. Tem muita coisa que a gente tem que a gente pode fazer, né? Sim, você dosa ali a vitamina B12 do paciente, a vitamina D. Quem que é deficiente de vitamina D? Todos nós. Eu queria falar, todo Quem mundo que acorda tem... assim, oi sol, vou tomar meia hora hoje de sol pra produzir minha vitamina D. Não, e nós somos em São Paulo ainda. Difícil. Onde tem sol aqui quase, então, né? assim, vamos repor a vitamina D. Muitos estudos embasados com sistema imunológico, saúde muscular, óssea, também por questão de depressão, B12. Às vezes o paciente está afundado na B12, estão tratando ele como depressão, dando antidepressivo, ele está com a B12 lá no chão, dá uma baita fadiga e desânimo a B12. Dosa a B12 dele. Putz, está abaixo, vamos repor. A falta de B12 dá esse desânimo, né? Dá um desânimo tremendo. Então tem muitas camadas para resolver o problema antes de chegar na medicação. Você tem que enxergar essas camadas como profissional, né, quem trabalha com isso, enxergar que elas pelo menos existem. E você que é paciente, você que está ouvindo a gente, elas existem. Então tem que encontrar um profissional que esteja aberto para essa visão, enxergando você como um todo. Você tem um poço de células aí, você tem vitaminas, nutrientes aí entrando, como é que é a sua alimentação, alimento, líquido e pensamento, como é que é a tua ingesta de água ao longo do dia, como é que são seus pensamentos ao longo do dia, vai modular os seus neurotransmissores, seus pensamentos modulam. Então tem ali um cérebro em oração, a ressonância magnética amplia os neurotransmissores, meditação, oração, amplia os neurotransmissores de bem-estar, de prazer. Você vê ali... Que são as frequências boas, né? São as frequências boas. Então, é tudo muito interligado, né? Assim, o valor de ocitocina no nosso corpo, dependendo da nossa empatia que a gente desenvolve com o outro, aumenta a nossa sensação de bem-estar e prazer. É tudo muito interligado. É tudo quântico. É tudo bem fenomenal o que o Dr. Bruno está dizendo aqui sobre essa questão de como você se alimenta, né? Inclusive por essas semanas a gente comentou lá na comunidade, né, que é literalmente um portal, um grande presente que você tem, que a comunicação é sempre você com você. Se você não sabe quem você é, as pessoas vão te dizer e você vai acreditar nelas. Agora, se você tem essa consciência da forma que você interage e absorve essas informações, faz total diferença
Então, para você fazer esse movimento de autoconscientização, viver o desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, autoconsciência, eu te convido para a comunidade neuroquântica. Seja membro da comunidade neuroquântica e mantenha a sua energia interna sempre elevada para uma transformação definitiva. Desfrute de encontros semanais ao vivo durante um ano inteiro, onde exploraremos temas que levarão você a um despertar em um nível de consciência nunca antes alcançado. Aqui dentro da comunidade neuroquântica, você tem mentorias direto com os professores, ao vivo e online, para fazer perguntas e tirar suas dúvidas sobre sua jornada de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Você já se sentiu sozinho ao longo do caminho, mas gostaria de apoio e um grupo em que possa navegar pelo universo do autoconhecimento e desenvolvimento pessoal? Você também tem à sua disposição grupo exclusivo dos membros para conversar com pessoas na mesma vibração e com os mesmos objetivos. Sim, pessoas da mesma tribo, com papos de consciência e frequência energética alinhados com muita alegria, amor e contribuição. Aguardamos por você. Junte-se a nós agora mesmo para manter a sua energia interna sempre elevada, clicando no botão de saiba mais abaixo. Comunidade neuroquântica, né? Diversos movimentos ali para você trilhar esse caminho de desenvolvimento pessoal, autoconsciência, autoconhecimento, não é? Viver a divindade do seu ser, né? O que é divindade? A divindade é a infinitude do seu ser. E olha só, o Pércio está deixando aqui, ó, o QR Code, quando você está aí assistindo a TV, coloca seu celular aí, ó, você vai direto no site. Quando você estiver fazendo sua inscrição, coloque o cupom Saúde Energética que você tem 10% de desconto. E como a gente fala, quando você entra para a comunidade, se acostume com as coisas boas acontecendo na sua vida. É aquela percepção de como você se percebe, como que você está se tratando. Eu falo assim, ó, pense em seus pensamentos. Já pensou em seus pensamentos hoje? Já pensou, já percebeu a qualidade dos seus pensamentos e como mudar isso? Seja bem-vindo na comunidade neuroquântica. Grandiosas essas percepções que você está dizendo sobre a questão não só alimentação, físico, mas a questão e do tudo interligado, pensamento, né? E tudo interligado quanticamente falando, né? Energeticamente falando. E setembro amarelo, né? Existe o movimento Setembro Amarelo, prevenção à vida, todos pela vida. Então, o que a gente pode trazer de consciência para depressão, ansiedade, síndrome do pânico, para aquelas pessoas que às vezes ouvem de alguém assim, né? Ah, isso é frescura. Nossa. Chega a doer no coração. Nossa, eu né? também ouço isso. Sim, sim. Enfim, todo esse movimento dessas questões. Primeiro a gente tem que entender que esses diagnósticos, depressão, ansiedade, eles são patológicos, né? Tá fugindo da sua função primordial da saúde que a gente busca, né? Da felicidade que a gente quer, né? Pra nossa vida. E é que nem você vai lá no mecânico para consertar o seu carro. Você não vai no padeiro, né? Você vai lá no mecânico e fala, ó, por favor, tô com um problema aqui, meu pneu furou, né? Você tô com um problema no estômago, você vai no gastro, né? Eu tô com um problema na minha mente, eu tô com um problema na minha vida que eu tô enxergando muito mais o problema do que a solução. Eu tô meio que me sentindo empacado em algum ponto, que eu preciso de uma nova abertura. É aí que entra esse tipo de terapeuta. Psiquiatra que verdadeiramente está te ouvindo, um psicólogo, qualquer terapeuta que esteja a serviço em te ajudar e verdadeiramente esteja te ouvindo, que tenha uma base de vida também formada. Eu acho que esse terapeuta ele pode ajudar. E é bom a gente quebrar o tabu, né? Do ter, né? Quantos pacientes e familiares de pacientes falam, não vou no terapeuta, não tô louco. É o que eu mais ouço. Perfeito, tipo, mas por que eu vou procurar esse pessoal? Aí se eu não tô louco. Não tô Desmistificar louco. isso. Sim. E assim, não tem nada a ver com loucura, gente. Nada a ver com loucura. Louco mesmo é que tá... É o dito louco, né? Já que tá no jargão, né? É o paciente que está totalmente fora do eixo da realidade, que é o esquizofrênico. Ele está totalmente fora da realidade, é visto como louco. Mas o resto precisa de ajuda também. Ele também precisa de ajuda, que ele está totalmente fora da realidade, ou com a realidade muito deslocada. Então assim, todos nós em algum ponto, em algum grau, durante nossa trajetória de vida, vai precisar de ajuda. Né? A gente teve formação familiar, emocional, escola de inteligência emocional na escola? Teve alguma formação? Nenhuma, né? A nossa família, por mais que a intenção, né? O ato humano, né? O ato humano é intenção, meio e resultado. O ato humano ele é consistente disso.
Às vezes a intenção da família é muito boa. Só que ele não sabe abordar isso em você. Ele não sabe abordar. Porque eles também não tiveram... Não tiveram isso, não tiveram essa formação, não tiveram esse vínculo empático, não viveram isso, né? Então, assim, não apoiaram alguém que, de fato, você que é o primeiro que tá demonstrando isso. Então, assim, não é frescura isso não é, mimimi, frescura. Não, vocês têm... Fraqueza. Fraqueza, falta de Deus. Falta de Deus dói também, né? Falta de Deus. Eu acho que, assim... É um pouco de muita coisa. Não dá pra colocar um rótulo definitivo na pessoa. Eu só sei de uma coisa. Sim. Ela precisa de ajuda. Exato. Procure ajuda. Procure ajuda. Você não está sozinho. E veja, de primeiro momento, o que você está consumindo, mentalmente falando. Isso é muito importante. Que tipo de coisas no Instagram? Tem um estudo que ele realmente constata que à medida que a gente divaga nas redes sociais, no Instagram, nossos neurotransmissores de satisfação e prazer diminuem. Opa! Quanto tempo que você está vagando pela internet sem rumo e sem objetivo? Então, se aposse disso. Você entra no meu Instagram agora, tem família, valor moral, não porque eu sou perfeito, mas é porque eu tô querendo buscar isso pra mim, pra incorporar em mim. Agora imagina se eu vejo morte, acidente, a pessoa que tem uma vida maravilhosa que a gente só vê isso também, né, que não é verdade, né, que é uma vitrine apenas. Então assim, a gente vê isso e a gente vai enfraquecendo nossa vida, a gente vai deixando a nossa vida mais desbotada. E tem que ser o movimento contrário, é o que eu tô vendo para agregar em mim, para agregar, para eu incorporar e para eu aprender e para eu alcançar o bem que eu quero. Peneirar, escolher mais qualidade, né? Isso, a gente precisa ser um pouco mais criterioso nas nossas escolhas, né? A gente é responsável por elas. Quando a gente era criança, a gente não era tão responsável. Só que eu estou falando com adulto. Então você é responsável. E responsabilidade sem culpa. Né? É uma responsabilidade que te empodera, que você assume a rédea do cavalo desgovernado. E eu vou levar, e eu não sou fresco, eu não tô de mimimi, não é falta de Deus, mas sim, eu preciso de alguém que me abra mais portas, mais janelas, que me deem conceitos verdadeiros. Hoje em dia a gente está numa crise de relativismo, né? Relativismo da verdade, ao que é verdade, né? Não existe uma verdade absoluta. Opa. Então essa frase é uma verdade absoluta? Essa frase é inconsistente, né? Você tem que questionar as coisas, você tem que ter esse poder. Não só aceitar por aceitar. Não só aceitar por aceitar. Existe sim a verdade. A gente pode tocar nela, ser agraciado por ela. A gente não faz parte dela, mas ela existe. E aí a gente precisa construir isso na nossa vida e quebrar alguns conceitos que não levam a rua sem saídas. A gente tem que quebrar esses conceitos. E um profissional habilitado, mais maduro, um profissional que tem esse conhecimento, ele vai quebrar um pouquinho esses conceitos engessados que fecham as suas portas. Essas frases prontas que te engessam ali. Nossa, a quantidade de coisa que eu escuto de paciente que eu falo, você tá engessado nesse conceito. Né? Você tá pecando no básico, né? Às vezes a pessoa lança uma frase que ela não percebe que ela tá lançando uma gaiola pra ela. Ela tá lançando uma gaiola. Me fechei aqui nessa frase, né? Quem ama sofre, o amor machuca, quem ama cuida também, dependendo da intensidade dessa frase, é muito perigosa. Calma aí, cuidar de quem? Será que essa pessoa quer? Né? Essa pessoa será que precisa, né? Será que precisa, né? Essa intensidade toda, com essa responsabilidade toda. Então, assim, tem várias frases que a gente pode essas frases prontas geralmente sempre trazem alguma coisa estranha. Aí tem que tomar cuidado com essas frases prontas. Uma economia mental pode ser muito perigosa. Pode ser muito perigosa. O questionamento sempre é bom, né? Sempre é bom. Toda vez que você se deparar com uma frase pronta, questione ela. Projete ela para daqui a 10 anos, 20 anos. Quem ama sofre, projeta ela. Onde você vai estar com quem ama sofre? O que é amor? Vá atrás do que é amor. Quais são os conceitos de amor?
Ixi, aí é página longa. Ixi, mais um episódio. Mais hashtags. Fenomenal essa consciência que a gente dá o exemplo assim, né? É sempre questione, né? Por exemplo, toda mulher dirige mal, né? Mulher dirige mal, né? Aí você questiona assim, toda, né? Então, será, né? Questione. Olha o presente que o Dr. Bruno tá trazendo aqui na sua vida, que você pode transformar e perceber, ter aí, abrir um universo no seu mundo, não é nem o mundo no universo, um universo Isso no seu serve que mundo. pessoas que também questionem, né? E não aceitem qualquer coisa que recebe pela mídia, que seja, né? Que ainda mais nós estamos, né, recebendo aí um monte de fake news e informações aí, né? Questione, procure, né? Tem a questão também dos neurônios espelho, tem a questão de você perceber e se moldar no ambiente, se moldar com as pessoas ao seu redor, que quer ser igual para se sentir pertencente, enfim, aí entra em diversos movimentos. O importante é você se questionar, né? Se pegou em algum tipo de padrão de pensamento repetitivo, ou uma crença, né, que eu falo, crenças, crendices, essas frases prontas, questione, por exemplo, e se pudesse ser diferente, como seria? Sim. Não é? O que eu gostaria pra mim de ser diferente disso, que entra também o poder dos mantras, né? As pessoas, elas também têm esse recurso, né, do poder do mantra, né? Só que o mantra não é aquela frase pronta, é aquela fase de elevação mesmo, né? Posso começar a atender o paciente, eu posso fazer uma preparação assim, caramba, mais um paciente, caramba, eu tô com conta pra pagar ali, minha mulher tá ali, a gente não dormiu direito, ou eu posso atender o paciente e falar, não, que eu seja um canal de mudança, que eu seja um canal de abertura de esperança, sem o julgamento, e sim pela empatia e pela compaixão, acreditando na potência do ser que está na minha frente pro bem. Olha só como muda. Que diferença. Né? É uma diferença. Então, assim, isso tá na minha escolha. E lembrando também que isso você não faz do dia pra noite. Isso é um exercício. Uma construção. Mas dá você pra vai começar. evoluindo. Exato. Dá pra começar hoje, sem nenhum custo, é só a sua força de vontade e a sua busca. Mas dá pra começar. Olha só, né? Só Já uma prática. Com nossos vídeos do YouTube, né? Que é tudo de graça, tá tudo aí. Exato, né? Só buscar as coisas boas, né? Como é que chama? Como é que é? Infinito? Menos timeline infinita e mais podcasts. Procurar coisas boas. Que sejam construtivos na sua vida, não é? Quanta consciência, quanta sabedoria. Exato. Falando sobre a questão, né, do Setembro Amarelo, como que a gente pode trazer mais consciência e leveza nessa percepção da saúde mental para quem está nos assistindo? O que eu posso fazer? Ou até para quem tem entes que estão passando por isso, né? E não sabem, às vezes, até como ajudar, né? O que você disse já primordial, você não está sozinho. Isso é maravilhoso, Peça ajuda. E vale ressaltar aqui, peça ajuda 1, 2, 3, quantas vezes necessárias. Por exemplo, pediu ajuda para alguém, para uma rede de apoio, por exemplo, sua família, enfim. Não, vai passar, não, é fase. Não aceite também. Continue pedindo ajuda, né? Peça ajuda para um amigo, enfim, continue pedindo ajuda. Você e que não mais está que a pessoa sozinho. pode Essa é uma frase perceber e boa. fazer, tanto para ela quanto para quem está vendo quem tá alguém. próximo, né? Exato. Sim. Para ela é essa questão da autopercepção que a gente vem falando, né? Poxa, seu coração tá acelerado demais, está com uma sensação de vazio no peito, uma agonia, uma angústia, não dorme direito. Então teu corpo vai dando sinais de algo está desajustado. Isso não é normal. Isso não é normal. O normal é você dormir bem. O normal é você ter uma mente menos agitada. Então, assim, temos aí que ter a consciência de um padrão de normalidade. E o padrão de normalidade tem mais a ver algo que nos deixa funcional para a vida do que disfuncional. Se a gente está disfuncional, se nossa mente está agitada, se o nosso sono não está legal, se a gente está mais ansioso, mais intolerante, pavio curto, né, de elevar a voz em ambientes desnecessários, brigar de forma desnecessária, exagerada, a gente está fora do nosso eixo. Então a gente tem que procurar ajuda, a gente tem que tentar entender de onde que vem isso. E aí tem a questão dos familiares, que é mais desafiador ainda, né? Uma pessoa que está próxima de você, que está passando por isso,
essa pessoa ela precisa de suporte, ela precisa de ajuda, mas lembre-se, a responsabilidade é dela. Porque às vezes... Porque às vezes a gente acha que tá ajudando, mas não tá, né? Se a pessoa não quer, você vê né? a pessoa se desgastando todo pelo processo da pessoa e no final a pessoa não tá gerando movimento. Então você vai ter que respeitar a liberdade da pessoa de estar ali, de não querer. Já teve paciente que no final da consulta, tá, mas não quero perdoar. Falei, então tá tudo certo. Ué, exatamente, tudo a bem. decisão é sua, né? Então, Você tem que... é isso, entendeu? E os nossos familiares não é diferente. Às vezes o familiar tá ali, às vezes você tem até uma consciência um pouco maior que a dele, de que ele não teria que estar ali, só que a escolha final é dele. E às vezes o nosso maior potencial de ajuda Você no de máximo alguém, tá ali pra dar suporte, dar mas... suporte, passar uma boa experiência, ouvir um filme, ouvir só apenas, né, sem emitir julgamento, né, sem ser o juiz dos valores, né, na família. Isso é terrível. Ou sabe Isso tudo, é terrível. né? Quando você inverte essa ordem, principalmente pai e filho, é horrível. Então, assim, isso dá um desequilíbrio na relação. Quando você entende esse processo individual da pessoa estar caminhando, e você dá o suporte, e no máximo, quando você entra um pouco quando permite-se entrar um pouquinho mais no grau de ajuda, é quando a pessoa está mostrando uma ferida aberta. Quando a pessoa está mostrando uma ferida aberta, talvez você entre um pouquinho mais para ajudar. Mas quando a pessoa não está mostrando, não adianta. Você vai estar ali, você vai dar suporte e não pode mudar a sua qualidade de relação que você tem com a pessoa pelo movimento de vida dela, que é dela. Não é seu. Entende? Porque meu pai... É teu pai. Imagina só se teu pai não tivesse encontrado sua mãe, né? Acabou. Você nem estaria ali, Você nem né? estaria aqui reclamando deles. Exato. Né? Então, assim, não é essa visão romântica de ame seu pai, ame sua mãe, mas é necessário a gente aceitar que ele é nosso pai, nossa mãe, que senão é uma luta contra a própria realidade, né? E aí entra todas as disfunções de ansiedade, depressão, tudo vem desses pilares, né? A alimentação, a questão do relacionamento familiar, do relacionamento íntimo, que eu projeto no relacionamento familiar, no nosso relacionamento íntimo, as minhas referências, quem são as minhas referências? Elas estão me adoecendo, diminuindo minha capacidade de movimento ou aumentando a minha capacidade de movimento para onde eu quero, para o bem que eu desejo, né? O que tipo de busca que eu tô tendo, se eu tô fazendo atividade física para deixar o meu corpo mais saudável, com mais vigor, com mais qualidade de movimento mesmo, literalmente movimento, ou não, meu corpo está mais letárgico, mais lentificado, com mais massa de gordura ao invés de massa muscular. Isso vai dizer muito sobre esse movimento para a ansiedade, para a depressão, para um estado um pouquinho mais de felicidade e plenitude. Não, maravilha. E de novo que eu tenho várias questões que eu tava para perguntar. Rafa tá aqui explodindo. Uau, quanta consciência. Me veio a questão da EQM também, né, que a gente falou no episódio passado. Se você não assistiu, assista, né, daqui a pouquinho. E aí fala o que é a EQM também pro pessoal. Sim. Mas por que a gente está falando sobre isso também? Para trazer essa abertura da espiritualidade, né? Que não é simplesmente nascer, viver, morrer, né? Tem algo a mais de tudo isso. E a gente falou no episódio passado também sobre o vazio no peito, né? Então, às vezes, para melhorar a qualidade de vida, a sua saúde mental, ter um propósito, né? Ter o por que você acorda de manhã, né? Faça essa pergunta. Por que eu me levanto? Qual que é o gás, né? O que eu uso? Qual é o meu combustível? Qual a motivação, né? Exato. Eu acordo porque tem que acordar, porque eu tô vivo. Deixa a vida me levar, né? Como diz Zeca Pagodinho. Terrível essa frase. Exato. Como assim a vida vai te levar? Leva a vida. Né? Eu falo assim, a vida tá te presenteando nessa experiência humana. E como que você também está honrando a vida, né? Simplesmente deixando a vida me levar ou não? Eu estou honrando também, eu estou permitindo viver a minha potencialidade, permitindo viver a minha divindade nessa experiência. E aí que me traz essa percepção desse link espiritual. Como que você percebe tudo isso? Primeiro antes, né, o propósito que é a gente na vida, né, a gente em vida, ele sempre tá ali. Ele sempre tá ali pronto pra gente desvendar. Mas
todos nós temos um propósito. E não é nada viagem maluca, nada disso. Tem uma técnica que a gente usa na clínica, que é o diário de situação. Que a pessoa descreve qual que é a atual posição dela, a profissão. E aí ela está se instalando na realidade dela. O propósito está permeando ali. Né? O propósito do Bruno. Sou médico. Eu tenho formação em medicina, em psicologia positiva, eu sou casado, eu tenho uma mulher, eu tenho 2 filhos, sou você verbalizando a sua realidade. Eu tô me vendo nessa posição e enxergando que eu tenho que honrar essa posição. Eu tenho que honrar essa posição que eu me coloquei, que a vida também me colocou, que é a influência da espiritualidade, de Deus para quem acredita, mas eu preciso me enxergar ali e o amor, né? O amor é muito decisão, né? O amor não é paixão, né? Que às vezes a pessoa fala, ai, acabou o amor. Não, peraí, acabou paixão, no máximo. Né? O amor é você decidir a coisa. Se eu tô ali, sem dormir, carregando meu filho no colo e eu olho e dá um sorrisinho de canto de boca, eu falo, entendi, legal. É isso. Já mudou o estado completamente. Já decidi, eu tô aberto para aquilo ali, pro meu propósito, que é a minha circunstância do momento que eu tô vivendo e o meu chamado para aquele momento. E dentro daquele momento, do propósito, tem as minhas habilidades, que é onde eu vou trabalhar elas. Pô, eu tenho uma facilidade com oratória, vou fazer um curso de oratória, então, vou trabalhar ela. Então, quais são as suas facilidades? Ali que está permeando o seu propósito, que é aquele estado de instalação no presente, para você amar a vida, né? Não estar somente apaixonado, mas amar, que é uma decisão ativa sua. E aí, você tem, nesse amor pela vida, no propósito, você tem esse despregar da matéria, que é o que a EQM me trouxe muito, né? EQM, experiência quase morte. Tem pessoas que cruzam essa linha tênue entre o corpo e a parte fora do corpo, que a gente está chamando de espiritualidade. Mas ela existe, porque tem muitos estudos sérios da Unifesp, da Universidade Federal de São Paulo, com neurologistas, psiquiatras, tem documentários até pra gente assistir, que a gente vê que tem pessoas, e eu já vivenciei isso com os pacientes, e essa vivência, junto com muito mais outras coisas que eu fui buscar pra minha vida como terapeuta e como ser humano, me fez quebrar o que eu era, o que eu achava que eu era ateu. Então eu tenho uma experiência minha mesmo. Né? E o paciente ali me contando essa experiência onde ele teve a parada cardíaca, a gente começou a reanimação e aí ele fala, doutor, eu lembro direitinho quem foi que foi a primeira pessoa que começou a massagem cardíaca, quem chamou o meu familiar, o enfermeiro que se aproximou, quem era, ele descreve porque ele todo estava o no cenário ambiente de fora, de né? cima, ele falou, doutor, você estava vendo de cima. Eu falei, opa, Olha que isso. isso? Né? Como Primeira assim, vez que eu me né? deparei, eu falei, que aí, como assim de cima? Vai falar Cadê pra a Teusão câmera aqui, né? Hã? Aí a gente tem que ser humilde, falar, realmente temos uma experiência extracorpórea. Se a gente teve uma experiência extracorpórea comprovando a realidade dos fatos ali, e a pessoa fora do corpo, não somos só corpo. Pô, não é uma dedução lógica, plausível, compreensível? Não somos só corpo. E a partir dessa EQM que a gente tem, a gente carrega o que a gente está mais cultivando pelas descrições, né? Nosso conteúdo imagético, né? O que a gente cultiva, nossas imagens, que a gente estava falando do que a gente consome mentalmente todos os dias, e a nossa vibração mesmo de pensamento. Eu já tive paciente que eu perguntei, né, que ele tinha parado com a gente lá, a gente entubou e tudo. E aí eu fui lá conversar com ele lá no leito de UTI. Falou, o senhor fechou o olho, né? Teve essa questão com a gente ali na sala de emergência, mas o senhor foi para algum lugar. Para onde que o senhor foi? E ele olhou assim de lá, será que ele não vai me achar um doido, né? Falei, não, se eu Mas aí você e aí eu já nessa interrogo, eu falei, se abertura, eu né? perguntei é porque eu realmente acredito que você foi para algum lugar. E aí eu já tive relatos lindos de pessoas que foram, já tive relatos que não muito legais, que é esse padrão de vibração, esse coração muito carregado negativamente, ele vai para um outro lugar de vibração baixa, ele vai para um lugar de sintonia baixa.
E aí tem gente que tá muito bem resolvido. Uhum. Aquela vibração, né? Eu lembro da vozinha falando, aquela senhorinha, ai, doutor, todo mundo vai pra esse lugar, doutor, é muito bom. Eu fiquei até um pouco com raiva que me trouxeram de volta. Calma, Deve ser a senhorinha beata, né? Então é aquela senhorinha que tá bem resolvida, que, poxa, o filho Tá foi, do tranquila, jeito que né? foi, tá certo, ele tem o livre-arbítrio dele, as escolhas dele, não quero mandar na vida de ninguém, eu já tô com a minha vida bem resolvida aqui nesse ponto, e eu tô na minha vida também nessa simplicidade que também me preenche, eu tô cuidando das minhas plantinhas com amor, eu tô cuidando do meu gatinho, e tá tudo certo, olha a vibração dela. E tem aquela pessoa que fala, não fala com meu irmão há 10 anos, aquele cápula, aquele... Ih, gente, ó, o que da EQM, o que me rompeu, assim, pra espiritualidade foi, assim, impressionante, assim, de pessoas ali presas a máquinas, né, entubado, com drogas ali, com bomba de infusão, e a pessoa ela só precisava da visita de um familiar. E esse familiar vinha, às vezes do Nordeste, aí vinha e conversava. Eu te perdoo, pode deixar que eu tô aqui, tá todo mundo bem aqui. Se você precisar descansar, descansa. E a pessoa parte no mesmo dia. Era só o que ela precisava, né? Logo pro ateuzão aqui, né? Então isso quebrou dentro de mim. Existe a experiência extracorpórea, existe o espírito, ele tá vivo, ele tá sedento do que você pode oferecer para alimentá-lo. E a decisão de alimentar é você. O que você vai alimentar? O que você vai cultivar nessa sua fazenda mental, né? É isso, né? Não, Quanta informação, hein, Rafa? maravilhosamente incrível, trazendo essa consciência da espiritualidade, você percebe que é de grande contribuição a pessoa que às vezes se percebe num distúrbio, num transtorno, em qualquer movimento da saúde mental, se conectar com a espiritualidade. Sim, sim. Ó, tem muitos pacientes, né, com a questão de fazer algo contra si mesmo, né, vamos colocar assim. Tem muitos pacientes que numa conversa aberta, né, tranquila ali no ambiente protegido, eles falam, doutor, eu estava até com um pensamento que não valia muito a pena eu estar aqui. Só que veio uma voz diferente reforçando isso. E eu sei que não é minha, eu não tô ficando louco, doutor. Você acha que é o que isso? É a espiritualidade influenciando pra coisa negativa. Te puxando pro teu padrão inicial de pensamento. Você teve um padrão inicial de pensamento, acreditou que ali é o caminho, e aí veio a sintonia e falou, é isso mesmo. É isso mesmo. Porque há um padrão de pensamentos e eles estão qualitativamente e quantitativamente organizados. Só que a gente não vê. Só que quando a gente se instala nesse padrão, como se fosse uma rádio, né, uma frequência de rádio, você vai ter uma abertura ali. Você recebe aquela vibração, para uma né? influência ali. Para uma influência. Sim. E a pessoa me falou isso. E realmente, então vamos mudar o seu padrão. Né? Aí você faz reforço cognitivo, emocional, processo terapêutico, né? Então, assim, já teve muitas pessoas que numa beira, depois de uma tentativa, numa beira, falaram, a melhor coisa que tem na minha vida foi ter tomado água pela primeira vez. Então a pessoa começa a dar valor pra essa coisa simples que ela poderia... tomar água pela primeira vez. Ela ficou entubada por muito tempo, garganta seca. E aí ela teve uma experiência ruim extracorpórea. Então tem muitos elementos aí que não faça isso. Não faça isso, não é sua hora ainda, fique tranquilo, você volta e você vai ganhar um novo sentido e uma nova oportunidade. A pessoa volta totalmente com novas portas abertas. E aí vem a gratidão até pela água, né? Gratidão Começa por aí. por algo que Começa pode, a gratidão de novo. Agradecer agora, obrigado à água. A água que faz parte de ser pelo menos 70% do meu corpo. A água que, dependendo das palavras que eu emano, dos pensamentos que eu emano, e tem estudo para isso, ela deforma, ela ganha uma nova forma. E como eu sou preenchido por 70% de líquido, eu preciso vigiar muito bem isso. Exato. Eu preciso me responsabilizar por isso. Sim, a gente fala, né? Tem experimentos lá dentro da comunidade, né? Que eu brinco, né? Você do pode fazer Masaru isso. Emoto, né? Masaru Emoto, exato. Você pode fazer isso com água, com alimentos. O velho feijãozinho. Com o feijãozinho, né? Que você coloca ali. Você pode fazer isso com animais,
com pessoas, com você mesmo. Sim. Você mesmo Exato. pode trazer essa energia mais densa. Não, a contemplação, né? A contemplação é muito importante. Agora, como é que é a contemplação na vida prática, né? Eu tava lá de vez em quando eu faço uns retiros, né? De silêncio, pra ficar em silêncio, aí eu medito daqui, dali. Eu sou muito racional, então eu quero me desligar um pouco, né? Eu preciso trabalhar essa minha racionalidade. porque eu sou- Se for, manda mensagem, Eu peço, sou- tô indo, assim, vai lá, faz sua matrícula também. Eu Retiro até de tava silêncio. conversando com o Dr. Bruno, né, em off, tudo que eu falei que eu sou, acho que tão racional, fico no controle mesmo, né? Sim. E aí eu tô me exercitando justamente essa Sim. parte espiritual mesmo. Se entrega pra algo que tá ali, né? Pra algo que tá ali, que sabe mais que a gente, né? Essa entrega, às vezes os pacientes falam assim, Deus existe? Eu falei, Deus é, né? Deus não é questão de... não existe. Deus não existe. Quem sou eu pra falar se ele existe ou não, né? Deus é uma questão de necessidade metafísica, não é uma questão de eu acreditar ou não. Precisa existir uma inteligência maior que a minha anterior, porque eu já existo. E sou um ser inteligente, então precisa existir. As 4 causas de Aristóteles, né? E aí dá um campo gigante pra entrar, mas voltando, né? Nesse retiro onde eu tava em silêncio, e aí eu tava comendo uma banana, né? Que deram uma banana pra gente comer. Eu tava olhando e falei, nossa, mas isso aqui era uma semente tão pequenininha. E aí nasceu um baita de uma árvore, cheio de fruta, eu tô me alimentando disso, eu posso sobreviver com isso tranquilamente. Que doido, isso é contemplar. Tô contemplando a beleza daquela complexidade. Você tá olhando da origem que vem aquilo, dos elementos que teve, pô, uma semente, só com coisa da terra, ela brota todo um alimento. Todo o ecossistema que... Que isso, né? Reconhece o autor pela obra, né? Eu olho e falo, como assim, né? Que lindo isso. E a contemplação nos dá essa abertura pra gratidão do simples, do banal, do dia a dia, que às vezes a gente esquece. Que às vezes a pessoa tem que, às vezes, Quase ir no sempre fundo a do gente poço pra esquece. lembrar disso. E não Sim, precisa, não precisa ir pro fundo do poço. Exato, Tá. aprende pela dor ou pelo amor. Aqui a gente tá atingindo geralmente, pelo amor. Sim. geralmente as pessoas vão pela dor, né? Mas vamos Tá vamos tudo começar a bem melhorar também. pelo amor, né? Enfim, a questão é você estar na permissão É. de movimento, de fluxo. Essa questão da contemplação, você pode fazer isso agora na sua casa, no seu escritório, consultório, independente de onde você esteja. Contemple uma planta, contemple sua mão. Qualquer coisa que não você é? estiver olhando, Sim. né? Só por de você estar enxergando Exato, também, qualquer coisa, né? exato, Não, exatamente. quem viu já alguém em formação nascer, né? A gente já nasceu. Quem nasceu aqui? Levanta a mão, né? Quem já nasceu? Você vê o processo da gestação daquela célula virar com um rim complexo que dá pra filtrar um coração que bate, que pulsa, que ganha vida. Você olha esse processo na minha paternidade, olhando minha mulher engravidando e a vida vindo ali, aquela complexidade, o nosso olho, Gerando um novo quantidade de serzinho, informações né? que ele consegue aprender e olhar. Que maravilhoso Uma isso. máquina incrível. É uma máquina gerada incrível ali. que nasce ali, tipo, na barriga de uma pessoa. Né? Só de você estar nessa contemplação, mas tem que se abrir para isso. E Você ser já consegue verdadeiro, né? agradecer É. muita coisa, né? Quantos espermatozoides estavam ali e foi um específico para um óvulo específico e nasceu você, nasceu eu. Já ganhamos a primeira vez na loteria, já. É que já tem a brincadeira daqui da série, né? Já somos vencedores por aí. Acho que o Marluz falou isso, né? Pô, Já. ó, fomos milhões e nasceu a gente, então Sim. já somos vencedores Tem daí, alguma né? coisa específica para você ter nascido ali. Teve alguma junção de fatores e propósito para você nascer ali, naquela família, naquele lugar. Teve. Agora a gente vamos atrás, né? Vamos nos preencher da aceitação, da gratidão, sem carga de culpa, né? E vamos atrás. Exatamente, sem culpa. Sem culpa. Mais gratidão, mais aceitação, permissão, né? Permitir, aceitar, receber os presentes da vida, não é? E, Dr. Bruno, para quem está nos assistindo, como que pode entrar em contato com você? Bom, as redes sociais, né? @_ Bruno Goulart Oficial, que é a minha rede lá, onde você entra lá na minha rede. Você vê os conteúdos lá, as coisas que eu mais falo, algumas questões polêmicas, mas é importante pra gente debater e se engrandecer com isso. polêmico E aqui você não tem... Eu falaria, viu? Não foi Olha que polêmico. mas podemos deixar para um próximo episódio. Já tem gancho aí, Já tem, polêmicas.
Como é que é o extrato da nossa sociedade, né? Se você olhar os medicamentos mais utilizados, os 4 medicamentos mais utilizados, você tem o extrato da nossa sociedade. Sabe quais são os medicamentos mais utilizados? Não. Calma. Vamos lá. Não vamos fazer isso com vocês. Vamos lá. Posso Quais falar? são? Vamos lá. Eu também estava entendendo. Não, Fala, pelo amor de Deus. Foi só a brincadeira do... Bom, é anticoncepcional, antidepressivo e Viagra. Então você tem uma sociedade que está pensando somente, sobrepondo o valor sexual ali em alta, ali, à torta direita, em busca de um prazer incansável, que na verdade cansa, imediato, né? Só que é uma sociedade que não está aberta para nenhum compromisso com a vida, então toma-se o anticoncepcional, né? Que é uma sociedade que não está muito aberta com o compromisso da vida, ela rui com o passar de uma geração, né? Pensar com razão, não estou com ideia política, religiosa, nada disso, só olhando o que é a realidade. Só que uma sociedade que está triste, que está depressiva, que está faltando algo para ela, algo com sentido. E é aí que a gente entra. É aí que a gente entra para dar um suporte, para abrir, você não está sozinho, calme, ouve, vamos lá, vamos junto, né? E aí, né, voltando para a questão... Porque muitas vezes a pessoa entra nesse movimento por um vazio no peito, por uma busca que ela nem sabe, enfim, e aí traz essa consciência, né? Tipo, pega lá, o que você está fazendo? O que você pode fazer para mudar, para realmente estar bem com você, né? Sim. E aí é isso, né, gente? As minhas redes sociais. A gente vai aí, se puxar outra coisa, já nem lembrava. Underline. É porque assim, mas a sociedade está pautada aí, culturalmente a sociedade está pautada aí. Existe uma engenharia social que quer deixar a sociedade aí. Existe essa engenharia social, não é conspiração, existe. E assim, é a batalha espiritual, não tem nada a ver com o espírito brigando com o outro, né? A batalha espiritual é essa questão que a gente não enxerga, mas que a gente sente e pode nos engrandecer ou nos diminuir. E tem gente querendo que a gente se engrandeça, acredita na potência do ser, no nosso retorno pro bem, né? Nossa construção do bem. E tem gente que não. São escolhas, né? Quem você quer acreditar, Exato. Quem você quer buscar, né? Então, underline Bruno Goulart Oficial, de volta, underline Bruno Goulart Oficial, para encontrar lá os conteúdos, entrar ali também no Instagram da minha clínica, né? Clínica Ser Melhor, onde você pode ser melhor hoje, amanhã e sempre, e você pode ter acesso lá com contato de consulta, de marcar consulta, né? De entrar em contato também na clínica também para ver essas questões de reposição de vitamina, que influencia na nossa saúde mental, como a gente conversou aqui. O Instagram da minha mulher, que vai estar aqui também, né? Que ela também tem a psicanálise como formação, né? Que nos dá um suporte também importante para o nosso processo de vida. Então, maravilha. E todas essas informações, esses links nós estamos deixando aqui na descrição do vídeo. Maravilha. E olha só, nós temos aqui um presente da Bruxarina. Muito nossa hora cheirosa. Exato. Vamos mandar um para Paula também, tá bom? Obrigado por ela. E olha só, aqui no QR Code você vai direto no WhatsApp da Bruxarina, vai lá, fala, eu vi vocês no Saúde Energética, gostaria de encher meu carrinho, vários produtos aromáticos também energizados para você, para o seu ambiente, né, velas, sprays, diversos produtos, e você encontra aqui, ó, na Bruxarina _ e bruxarina.com.br. Um grande beijo para Karina também. E olha só, o Will do Futuro. Aí, Will do Futuro. Eu já tô queimando. Tá pulando. Olha lá, o Eu sou, para você Obrigado. sempre lembrar aqui desse Obrigado. movimento, da sua participação aqui. Parabéns pelo trabalho, parabéns por tanta consciência. Vocês sabem, né, eu sou suspeito para falar aqui que eu simplesmente sou encantado por todos esses assuntos, saúde mental, O olho do Rafa aqui brilhando desses assuntos. como você interage com você mesmo, com o mundo, não é? Enfim, parabéns. E agora sim, o eu do futuro. Ele voltou. Olha ele aí. Já te vi uma vez. Né?
O eu do futuro veio literalmente lá de longe e está na sua frente. O que você gostaria de ouvir do seu eu do futuro? O que você gostaria que ele te falasse? Que você ouvisse da boca dele? Lá no futuro. Do doutor Bruno, lá do lá futuro. no futuro. Lá no futuro, assim, né? Toda essa construção que eu tô buscando fazer profissionalmente, pessoalmente, na minha família, formando a minha família, o valeu a pena. Valeu a pena vem muito forte aqui dentro do meu coração. Que legal. Valeu a pena. E siga porque valeu a pena. Você tá no caminho certo. É isso, olha a mãozinha dele, ó, você, doutor E valeu a pena. já está no caminho. Parabéns. Maravilha. Tem ideia do valor que você é para a humanidade, trazendo essa consciência, transbordando para o mundo. Quantas vidas você já impactou e que você vai continuar impactando ainda mais num movimento assim indescritível aqui. Parabéns. Obrigado. Parabéns por você ser quem você é. Parabéns por tanta consciência, não é? Então, ó, deixa o like aí, compartilhe. Vamos compartilhar para o mundo acessar todas essas informações. Nós vamos levar isso para o mundo. E lembre-se, você faz parte desse movimento. Vamos E não está sozinho, como o Dr. Bruno falou. Exatamente, você não está sozinho. Peça ajuda. Se você conhece alguém também que está precisando ouvir palavras assim, compartilhe, né? Então, eu não sei o que fazer. Compartilhe. Compartilhando, você já está contribuindo, não é? Sim, muito bem. Uma mensagem final para quem está nos ouvindo. Acho que a mensagem final, toda a nossa conversa permeou a mensagem final, que é você não está sozinho, né? Todos nós aqui temos a questão da sombra para lidarmos, temos as nossas dúvidas, vamos nos deparar com isso, porque esse é o processo de vida. O processo de vida nos dá isso. Então, se ele nos dá felicidade, ele também nos dá tristeza, e a gente tem que aprender sempre a lidar com esses dois ciclos, né? Buscando sempre nos manter na felicidade. E temos ferramentas para isso, temos auxílio, conteúdo, então comece a mudar agora a sua rota. Pelo básico do que a gente está conversando aqui, no episódio anterior, coloca um plano de ação, escreve o que você quer mudar, como você vai começar a mudar, porque eu tenho certeza que você pode e consegue, porque você escuta, você ouve, entende, faz sentido para você. Então comece hoje, comece amanhã. Maravilha. E movimento, né? E a vida é movimento, né? Olha só, escreva. Verbalize, a vida dos escreva, seus né? sonhos. Exato, escreva como que você gostaria que fosse sua vida. E a gente fala na comunidade, né? Repita aí, ó, eu tenho costas quentes. Cada passo que o universo dá, cada passo que eu dou, o universo vem e coloca o chão. Ou seja, tudo que eu faço me apoia, né? Então, eu não sei por onde começar. Simplesmente dê um primeiro passo. É o que eu falo, né? Após o Comece pelo começo. Após o primeiro passo, muitos caminhos vão se abrir. E olha só, sabiamente o Dr. Bruno falando, você não está sozinho. Conte sempre conosco, peça ajuda, enfim. Gratidão. Parabéns. Obrigado. Parabéns pelo trabalho, mais uma vez. Parabéns por tudo. Muita contribuição, Não né? é? Gratidão, Pércio, Gratidão. aqui. Gratidão, Dr. Bruno. Parabéns por você também estar aqui conosco. Se inscreva no canal, compartilhe. Vamos transbordar, mudar literalmente a frequência do planeta Terra, que a gente já está nesse movimento, né? E você faz parte deste movimento. Parabéns, um beijo no coração e até o nosso próximo episódio.